Meus amigos, o Botafogo ficou na estreia no Mundial de Clubes. Derrota para o Pachuca no Derby das Américas, 3-0 para o time mexicano, e um jogo que deixa muita reflexão em vários sentidos. Reflexão de um calendário do Botafogo que gerou 75 partidas, contando com o duelo contra o time mexicano, e enquanto o Botafogo chegava 3 dias depois de jogar uma final de Campeonato Brasileiro, tendo que encarar um voo de 15 horas para o Catar, enquanto ele tinha esse cenário e contando com antes, tendo que enfrentar a final da Libertadores, ou seja, uma sequência de jogos decisivas depois de 70 partidas no ano, enquanto isso o time mexicano tinha um mês de descanso, né? Um descanso também perigoso, porque à mesma medida que o Pachuca tinha esse tempo para descansar e se focar na decisão, ele também ficava com o risco de ter pouco ritmo de jogo para a decisão contra o Botafogo. Porém, não foi isso que o time mexicano mostrou. Os caras fizeram um jogo muito efetivo, um jogo muito consciente contra o Botafogo desde o primeiro minuto. No primeiro tempo, o time mexicano ele não conseguiu criar grandes oportunidades de gol, mas ele não permitiu que o Botafogo nem chegasse perto disso. O Pachuca conseguia administrar melhor a marcação, marcava alto e incomodava o Botafogo, que tinha que sair jogando com o chutão algumas vezes, marcava bem quando o Botafogo ultrapassava a linha de meio de campo, o Botafogo não conseguiu basicamente finalizar no gol do time mexicano no primeiro tempo, muito por conta dessa marcação muito bem efetuada, de um time que aos poucos foi conseguindo, com a posse de bola, ir se encaixando no jogo e encontrando oportunidades, apesar de não ter nenhuma chance clara no primeiro tempo, mas no segundo ele conseguiu. Lembrando que a gente teve a decisão do Arthur Jorge, muito se especula que pelo cansaço dos jogadores, de começar com um time misto. E assim, por mais que ele não tivesse com o Amado, não tivesse com o Savarino, não tivesse com o Alex Telles, que nem chegou a jogar, eu não vejo como possível se justificar esse jogo por conta desse início misto, do elenco misto do Botafogo nos 11 inicial. Por quê? Primeiro que o primeiro tempo ele termina 0-0, ou seja, o Botafogo teve a oportunidade no intervalo de já voltar com os jogadores, com o time principal mais completo no campo e ainda está completamente competitivo no jogo, porque era um jogo muito aberto, mas que o Botafogo não tinha tido grandes riscos na sua meta e precisava criar mais, e você conseguiria criar mais com o Savarino, com o Almada, tirando ali Matheus Martins, tirando o próprio Eduardo, e isso não foi feito no intervalo. O Botafogo volta com o mesmo time, aí passa a decisão do Arthur Jorge de, ele não tinha começado com os 11 titulares, mas só o segundo tempo, entre aspas, porque teria a chance de uma prorrogação, será que não era possível de jogar? Isso ele sabe mais do que eu, com certeza. A opção dele foi por voltar com jogadores reservas ainda, parte do time. E aí o Pachuca começou a efetividade na finalização. Primeiro golaço do Idriss, que tira 2 jogadores, o que ele faz com o Barbosa no lance é absurdo, e bate com muita tranquilidade e eficácia contra o John. No segundo, eu acho que foi uma falha do John, tá? Aquele chute do camisa 6, me esqueci o nome, Deossa, ele bateu uma certa roupa ali e a bola acabou passando para dentro do gol do Botafogo, 2-0, que era uma situação já muito complicada, na altura dos 70 minutos, para o Botafogo voltar e fazer 2 gols, aí já com os titulares, porque depois de tomar o primeiro, o Arthur Jorge começou a mexer no time, começou a colocar Almada, colocou o próprio Savarino, tirou o Igor Jesus, o Júnior Santos, que também era um desses caras que estava no banco, veio para o lugar do próprio Igor Jesus, ele manteve em campo o Matheus Martins, ele manteve em campo o Eduardo, então foram escolhas também do treinador, mas no fim foi tarde demais. O Pachuca fez 2-0 e fez o 3-0 com o Salomão Rondon, aproveitando uma das poucas chances também que teve no jogo. E o Pachuca ele criou poucas chances claras, mas as chances claras que ele criou ele fez. E o Botafogo nem isso conseguiu, cara. O Botafogo tem uma finalização no gol praticamente, que é um chute do Cuiabano de fora da área já no segundo tempo. O Botafogo não conseguiu criar, muito por conta de um time que marcou muito bem, que se defendeu bem e que foi muito melhor do que o time sul-americano. E aí resta uma outra reflexão, né? Até que ponto o futebol sul-americano ele tá conseguindo se mostrar competitivo no Mundial, né, cara? Porque não é nem de perto a primeira vez que um time fica no meio do caminho sem nem passar perto de enfrentar o europeu. A gente tem, dos últimos 9, se não me engano, foi falado na transmissão,
pelo Rafael Oliveira, né? Dos últimos 9 sul-americanos que foram representar no Mundial de Clubes, só 5 chegaram na final, cara. Então, não tem um favoritismo, mas... Pô, o que o Botafogo fez no ano de 2024 foi impressionante. Ele dominou o brasileiro, apesar do risco na reta final que sofreu contra o Palmeiras. Ele foi o melhor time de ponta a ponta e mostrou isso no final, inclusive vencendo o Palmeiras. Ele foi o melhor time da Libertadores, sem sombra de dúvidas, jogava o melhor futebol, tinha os melhores números, foi um campeão convincente, dominando a final com um jogador a menos contra o Atlético Mineiro, que era outro brasileiro. E mesmo esse time, no ápice dele na temporada, apesar do desgaste físico, ele não conseguiu competir contra o time mexicano, que é o representante da CONCACAF, cara. Que assim, todo mundo tem como ideia de que é um nível de futebol abaixo do brasileiro, do sul-americano como um todo. Mas será que tá mesmo? Porque não é de hoje que vem a eliminação, não é de hoje que o time bate na trave na semifinal e agora ficou nas quartas, né? Porque a própria FIFA tirou esse favoritismo do sul-americano de já chegar na semifinal, coloca nas quartas de final. Na primeira oportunidade disso, o Botafogo toma um 3-0 do Pachuca. Então, é de se imaginar até que ponto o futebol sul-americano tá competitivo a ponto de ser melhor do que outros cenários de futebol no mundo. Não foi melhor do que o CONCACAF. Será que passaria do futebol asiático, do árabe, ali com o Al-Ahly na semifinal? Difícil dizer. Então, assim, até como o próprio... acho que foi o Palmeiras que caiu pro Al-Ahly, né? Então, assim, a gente percebe que tem um certo padrão sendo estabelecido. Não é nem de se imaginar que um time brasileiro ou sul-americano hoje bata o europeu, porque não está nem chegando para disputar contra eles. É um momento delicado e que vale a reflexão. Até que ponto o futebol sul-americano está competitivo? Porque um time que deita e rola e faz o que quer na Libertadores, em algumas vezes, né, boa parte das vezes, quase 50% nos últimos 10 anos, não conseguiu passar nem da semifinal. Meus amigos, fica a reflexão. No mais, o Botafogo tem que realmente comemorar a temporada. Dentro do território sul-americano, ele foi o melhor time disparado e fica nas quartas de final do Mundial, mas era algo muito difícil imaginar que fosse vir um título. Então, ok, a temporada acaba para o Botafogo com o melhor time do Brasil e da América do Sul. Vamos ficando por aqui, valeu, tamo junto, até o próximo, tchau!